Opa, vamos lá. 3, 2. Vamos falar aqui sobre projeto político-pedagógico para a igreja local. Falamos na semana passada e vamos falar um pouquinho mais de novo, considerando a missão, a visão e a justificativa para a realização de tal projeto. Bem, com os aspectos conceituais e legais. Projeto é o resultado do que já existia na imaginação do homem. Projetar é característica humana. Ao sentirmos angústia diante da realidade, imediatamente vem o desejo de modificá-la. Por isso podemos afirmar que projeto garante o desejo, o sonho, a proposta ideal, a utopia, o sonho possível. Projeto, portanto, seria ordenar ações para que a utopia seja o sonho possível. A autora desse material aqui, a irmã Mary Regina, lá da primeira em Higienópolis, ela citou a partir de um trabalho de Marx e a gente verifica aqui, pegando a ideia de projeto, como algo do tipo, lembra da semana passada? A igreja está em situação X e a gente quer que ela esteja numa situação Y. O que a gente pode fazer para ela chegar nessa nova situação, certo? Projeto já falamos, né? Seria aquele conjunto de ações ordenadas para quê? Para que aquele sonho venha se concretizar. O termo político nos remete a refletir que não há neutralidade em nenhum projeto, muito menos no pedagógico. Ou temos um projeto explícito e assumido pelo grupo, ou seguimos o projeto de alguém. Neste caso, ele será imposto de cima para baixo. Ser político significa tomar posição diante da realidade, significa, sobretudo, a busca pelo bem comum. Então, a ideia é de se fazer algo que, queremos algo que esteja relacionado com todas as organizações da igreja, que esteja relacionado com todos os líderes da igreja, que esteja relacionado com toda a membresia da igreja. E olha, nós precisamos chegar em tal lugar. Como é que a gente faz para chegar nesse lugar? Então aí é onde entra o aspecto político da coisa. Claro que a palavra política não é muito bem vista. O problema é porque a gente confunde política com politicagem, porque política faz parte. A gente em casa faz política, não é mesmo? Então, assim, minha esposa acha que eu pego pesado com o Roberlan, e no caso eu acho que ela é mole com ele. E aí ele, por exemplo, como um bom negociador, ele vai percebendo, né? Papai é o policial mau, mamãe é o policial bom, né? E aí, tá rindo? O negócio é sério. E é engraçado que, assim, às vezes ele vai, faz um negócio, quando ela pega ele no colo, ele vai no colo dela. Rapaz, eu não sei, de repente é neurose minha, mas eu olho pra ele, parece que ele tá assim, se deu mal. Tô falando sério, diante de Deus. Às vezes eu acho que ele tá pensando uma coisa do tipo, rapaz, é incrível. E aí nisso, então, ou seja, a política acontece na casa da gente, não vai acontecer na igreja, entendeu? Então a gente vive na queda de braço, negociação, né, forçação de barra e assim por diante. Não vai ser diferente na igreja. E aí, o fato de ser político significa o quê? Tomar posição diante da realidade. Acima de tudo, uma busca sobre o bem comum, né? A busca do bem comum. Continuando, pedagógico. Chamamos pedagogia reflexão sistemática sobre a educação. Pedagogia é a ciência da educação, por ela é que a ação educativa adquire unidade e elevação. Então, você deve lembrar, né, que a palavra pedagogia vem do grego paidagogos, né, que é aquela atividade que você vai ler em Gálatas, do aio, né, que conduz aquela criança até que ela vá se desenvolvendo de modo que assim, agora você está livre. Então o pedagogo é aquele que está conduzindo a pessoa até a maturidade. E a educação sem pedagogia, sem reflexão metódica, seria pura atividade mecânica e mera rotina,
que às vezes eu desconfio que é o que acontece em algumas escolas bíblicas, mas aí é outra situação lá no mundo de Nárnia. O fazer pedagógico está intimamente relacionado com a filosofia, psicologia, sociologia e outras disciplinas, porém é ciência autônoma. E aí vamos pegar as implicações do projeto político-pedagógico em relação à missão, visão e justificativa. Por exemplo, o projeto de vida, o sujeito da formação, as estratégias, né, os meios e os fins, a ação coletiva, o bem comum, elementos para quê? Para a gente fazer a igreja chegar no próximo nível. E aí, vamos lá. Para quem? Né? Características e necessidades do grupo, consciência da realidade. Para quem é o projeto? Então você tem que pensar, para quem é o projeto que você está fazendo? Porque a igreja do Robson não é a mesma coisa da igreja da Gracilene, que não é a mesma coisa da igreja do André, que não é a mesma coisa da igreja do Daniel e que não é a mesma coisa da igreja do Roberlan. Se você não souber para quem, você pode pegar o planejamento da outra igreja de onde você veio e botar ali em prática e vai dar ruim. São outras pessoas, é outra cultura, outro espaço físico, é outro tudo. Tudo é diferente, né? Então, o que? O objetivo geral, claramente definido. O que eu quero com esse planejamento? Como? As estratégias, as etapas, a sistematização dos caminhos. Como é que eu faço? Por onde eu vou para chegar até aquele lugar? Eu estou no primeiro andar, eu quero chegar no último andar. Como é que eu faço? Elevador, elevador, escada, andame. Como é que eu faço, né, para chegar lá? Rapel. Então, como é que a gente faz? Quando? Prazos, datas, calendários. Eu vou realizar isso. Em 2020, eu quero ver a igreja nesse nível, em 2021, em 2025 ou 2030. E aí, eu já criei um prazo, né, uma meta, eu quero chegar até lá. Quem? Recursos humanos. De repente você tem um alvo bastante arrojado, você quer chegar no final do ano, mas quem é a tua equipe? É aquele pessoal que fica assim, agora, de novo, você é muito exigente. Então assim, é aquele caso, você pode ter a visão mais audaciosa do mundo, mas quem é a sua equipe? Esse é o caso. Jesus era Deus, mas os seus 12 eram os seus 12, deu para entender? Então, e às vezes Jesus já ficava assim, né? Quanto eu poderei suportar-vos? Eu fico imaginando Jesus, mas vamos lá. E aí nisso, com o quê? Às vezes a equipe é boa, às vezes você é bom, mas os recursos. Então, é como, por exemplo, aquele jogo de futebol de quando a gente era moleque, que a gente pegava o quichute que já estava gasto, pegava a conga, né? Daniel conheceu a conga não, né? Conheceu? Então, aí nisso, a gente pegava a conga, o quichute, aí aquele tênis que estava soltando, aquela coisa todinha, Nauru, né? Nauru já estava com 20 anos já. E aí nesse caso, por exemplo, a gente vai, pega um negócio desse, aí os caras do outro time, chuteira, meia, com travo, outros com camisa oficial. Então, às vezes a gente até joga bem, mas a gente não está com o equipamento do outro. Então, é importante você ter toda essa ideia. Quem é o alvo do planejamento, do projeto? O que eu quero com esse pessoal? Como a gente vai alcançar? Quando? E detalhe, quem é o pessoal que vai trabalhar para isso acontecer? Com o que esse pessoal vai? E no final, a avaliação. Opa, chegamos? Atingimos 90%? Atingimos 50%? Não chegamos? Não atingimos nada? Aí depende. Aí, nessa situação que você vai avaliar de novo, tem que ou substituir a equipe, ou a gente tem que diminuir o tamanho do alvo, ou tem que deixar a meta um pouco maior, né, para o prazo um pouco maior, ou a gente tem que dar um jeito de adquirir mais recursos. Então é importante a avaliação para você rever
caso, certo? E aí, em relação à questão da missão, é bom lembrar que a igreja, ela ensina, mas ela também proclama, né? A igreja, ela está aqui na terra como porta-voz, como boca de Deus. É uma comunidade profética, digamos assim. E, ao mesmo tempo também, precisa ser uma comunidade apologética. Por quê? Porque o que não falta são inimigos da fé para distorcer, desqualificar, dizer que a gente está no caminho errado e coisas do tipo. Então é preciso que o povo consiga, né, dizer a razão da sua fé. É importante que isso aconteça. Quanto à questão da visão, quais são as perspectivas que a gente tem? Onde, né, qual é o futuro preferível? Se a gente não tiver esse futuro preferível, qualquer coisa, qualquer lugar, tudo qualquer é bem-vindo. O vai é assim mesmo. Daí você percebe porque que assim, tem igreja que daqui a 20 anos você vai estar lá, vai estar a mesma coisa. Pode estar com um templo melhor, o calçado das pessoas vai ser diferente, a roupa pode ser diferente, mas o mesmo espírito, a mesma mentalidade, vai ser aquela mesma igreja. Por quê? Porque não tem uma visão. A única coisa que a gente quer é ser feliz. A gente não tem aquela coisa de assim, olha, eu quero que a gente chegue no nível tal, eu quero que a gente vá lá em tal lugar, eu quero isso, né? Não tem isso. É mais assim, é como aquela questão de um evento, né? Aquele evento que se torna evento, porque o que a gente quer? A igreja está parada, vamos fazer um negócio para a igreja animar? Pô, beleza. Entende? Fez o evento, terminou o evento, tá? Atingimos o quê? Não atingimos nada. Quando, por exemplo, se a gente faz um evento com uma intenção, é outra coisa. Suponhamos, hoje em dia, cantor evangélico é conhecido no ambiente secular. Então você vai, você pensa aquele cantor evangélico que todo mundo conhece. Não sei se vocês lembram daquela época do Faz um Milagre em Mim, que todo mundo conhecia como Entra na Minha Casa, né? E aí nisso, imagina, não interessa quantas músicas ninguém conhece. Não perca, nessa sexta-feira, Regis Danese, faz um milagre em mim. Aí vem aquele monte de gente. Você faz o quê? Cartão de visitante, nome, endereço, WhatsApp, parará. O pessoal veio, deixou o contato, foi embora. Claro, se você tem uma equipe legal, se a igreja é uma igreja que realmente quer alcançar pessoas para o reino. Né? Se é um pessoal que só quer viver para si, lá vem o pastor, acho que a gente não tem o que fazer. Lá vem ele, dá trabalho para a gente, né? A gente não somos ocupados, né? E aí nesse caso, agora se é um pessoal que tem paixão por almas, o que se faz? Telefone da igreja, vamos ligar para esse pessoal. Wi-Fi da igreja, todo mundo, vamos lá gente, pegando o celular aí, todo mundo entrando na senha da igreja, bora lá. Vamos mandar mensagem para esse pessoal. Eu sou fulano, que bom que você veio e tal, não sei o que lá. Pô, parará. Se é jovem, jovem aborda jovem, velho aborda velho. Não, velho não quer ser chamado de velho. O idoso aborda idoso, né? E aí nisso melhor idade. Joanete, bico de papagaio, torcicolo, um monte de coisa, mas é melhor idade. E aí nesse caso, né, o jovem com jovem, o idoso. Mãe solteira para mãe solteira, homem para homem, né? E assim por diante, adolescente com adolescente, e aquele negócio todinho, as tias das crianças com os pais de criança, e aí vamos, olha, pronto, legal, valeu a pena. Mas gastamos não sei quantos mil para trazer o cantor. Quanto custa uma decisão por Jesus? Agora fazer o evento, só para fazer o evento, e a gente falar assim, a igreja lotou, né? Quanto tempo que nossa igreja não fica cheia desse jeito? Aí eu lembro de uma frase que de vez em quando passava na internet, né? Igreja cheia de gente vazia. O que adianta? Não adianta nada, né? Mas, então é importante ter uma visão clara. E a questão das justificativas. Para que vamos fazer esse projeto? Por que desse projeto? Eu entendo que depois desse projeto vai acontecer isso. Então, pensando nessa possibilidade, eu entendo que vale a pena a igreja abraçar esse projeto. Tem certeza, irmão Daniel? Tenho.
E aí nisso, o irmão fulano coça o bigode. Será que esse garoto tá certo? Tá. Peraí, eu tenho uma pergunta. Aí você vai, pensa bem, imagina, não tem aquele seu filho que já tem uns 3 anos que não vem para a igreja? Se a gente conseguir chegar a levar a igreja a ser uma igreja acolhedora, ele vai gostar de vir. Mesmo que a gente não saia por aí evangelizando só de receber bem, o seu filho vai gostar e talvez ele traga um amigo. Por quê? Porque às vezes ele conhece um colega que quer frequentar uma igreja, mas ele fala assim, não, do meu pai você não vai não, cara. Parece desfile de moda, todo mundo está arrumado, ninguém olha para ninguém, a não ser que você seja o cantor ou o pregador convidado. Aí todo mundo te cumprimenta. Agora, se você é só mais um, se você é um Zé ninguém quer saber de você não. Entendeu? Então, ainda mais você com esse cheiro de Rexona aí que vai ser complicado. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o cara, faz sentido. Realmente. Pastor, o menino tá certo, hein? A nossa igreja não é acolhedora não, a nossa igreja é repelente. A gente tem que mudar isso. Entendeu? Então, a justificativa, ela ajuda, né, as pessoas a abraçarem o projeto. E aí, o roteiro. A gente vai misturar um pouquinho com aquilo que a gente falou na semana passada da convenção. Chegou a assistir o vídeo ou só leu o material no grupo, Daniel? Leu, né? Então, aí, se for assistir no YouTube, dá um like, beleza? Embora dislike também dá engajamento. E aí, em relação a isso, o roteiro, a introdução, onde a gente tem os dados sobre o espaço físico, instalações, equipamentos, relação de recursos humanos, habilitações e níveis de escolaridade da comunidade como um todo, especificando os que exercem funções. Então, aquela questão de dizer o seguinte, olha só, o que é a nossa igreja? Onde fica? Quem são as pessoas? Qual é a habilidade? Qual é o nível de escolaridade dessas pessoas, assim por diante? Breve histórico da igreja. Imagina, você quer uma igreja que seja acolhedora para todo mundo do bairro, mas se o pessoal é muito saudosista, eles querem a igreja de antigamente. Não dá para você fazer um projeto audacioso numa situação dessa. Não dá. Né? Ou então, de repente, a igreja é bem para frente. Aí você quer um projeto de assim, queremos voltar à velha igrejinha de 1973. Igreja pequena, onde Deus falava. Aí o que acontece? Aí, por exemplo, esse pessoal não vai comprar a ideia. Por quê? Porque eles querem ser a igreja do culto que tem um latão lá na frente. Latão. Chegou latão na igreja de vocês? Né? Então, tá um tal de latão em tudo quanto é igreja agora. E aí nisso, por exemplo, o púlpito é um latão. Chegou ainda não? Ah, então tá bom. Aí nesse caso, né, por exemplo, mas tudo quanto é lugar que eu vou tem um latão. Fui pregar numa igreja sábado agora, aí eu vi um latão. Eu falei, aqui chegou o latão, também chegou, né? E aí nesse caso, por exemplo, o pessoal, né, tá na igreja arrojada, agora a gente quer o latão, e aí vem você querer aquele púlpito de madeira, aquela madeira da época do meu pastor. Entendeu? Então o que acontece? Aí você tem que ter uma noção de onde é a terra que você está, né? Porque o pessoal às vezes diz que quer mudança, mas não quer. Tá dando para entender? É que nem, por exemplo, eu acho que o que eu vou fazer agora é um pecado, mas vou fazer assim mesmo. Eu fui comprar um hambúrguer artesanal, né? O outro é mais barato, mas eu acho o artesanal muito mais gostoso. E aí nesse caso, eu não sei se é psicológico, né? Tem isso, ele é mais caro, mas eu acho mais gostoso. E aí fui comprar 2, quer dizer, né? Porque se eu chegar em casa só com um, aí não dá, né? Aí o casamento acaba. E aí nisso, né? Não que minha esposa se importe tanto assim com comida, só, né? E não que eu tenha medo, tá, Gracilene? É só respeito. E aí nesse caso, por exemplo, tô eu lá, aí o cara, né? O dono da loja tá assim. Tá vendo esse cara aqui? Tudo começou porque eu cheguei com o meu Celta, estacionei e botei o pisca-alerta. Aí o cara chegou assim e falou assim: tu é Uber? Eu falei, cara, não sou não, pelo amor de Deus, não sou Uber não, né? Aí nisso, no sufoco, rapaz, dá pra ser. Aí nesse negócio, não sou não. Aí não, porque ele é taxista. Eu falei, pô, cara, não me bota nesse negócio não. E mesmo que eu fosse Uber, eu não ia dizer pra você, né?
Ele, não, porque o Uber tal, não sei o que lá. Eu falei, pra gente que é pobre, cara, o Uber é mais jogo, né? Então assim, eu até te entendo, mas pra mim, né, eu vou preferir o Uber. E aí conversa vai, conversa vem, aí o cara, rapaz, já viu um cara que tem medo de mulher? É esse aí, tem medo da mulher dele. Aí eu falei, é mesmo? Não, não tem não, e tal, não sei o que, a gente até já separou. Aí separou, mas tá lá no carro. Tudo falando, a mulher coitada, sentada lá dentro do carro, e todo mundo falando, até eu falando da mulher. Aí nesse negócio, aí nessa brincadeira, aí tá a gente lá, né? Aí ele, não, eu não sei, acho que eu vou voltar pra ela, porque assim, eu tô com uma outra, mas a outra fica ligando pra mim, quer saber onde eu tô, como é que eu tô, não sei o que lá, ela é seca, mas eu tô acostumado com ela, a outra não. Eu olhei assim, não, na boa, eu olhei, eu falei assim, é doido, porque é o seguinte, reclamava da mulher, que a mulher era seca, aí foi pra outra, acha a outra chata, porque a outra tá sempre assim, oi, cadê você, não sei o que lá, aí tu fala assim, ou seja, disse que queria e não queria, ou disse que não queria, mas queria. Então cuidado, às vezes você pode fazer uma pesquisa, e todo mundo dizer que quer um negócio, mas não quer. É como aquela pessoa que fala que quer tocar violão, quando ela começa a sentir a bolha no dedo, aí ela fala assim, não, eu até quero, mas dá muito trabalho, vai estragar minha unha, e não sei o que. Ou então o cara vê a plaquinha lá, fique em forma pro verão, já é dezembro, fique em forma pro verão, aí nisso, aí o dono da academia fica assim, não, você tem até o carnaval, aí dá janeiro, fevereiro, carnaval é março, chega março, o corpo do verão não veio, aí o que acontece? Chegou abril, o cara já não está mais lá. Em vez dele fazer uma construção para a vida toda, não, ele quer o corpo do verão em 3 meses. Imagina, eu tenho 45 anos, eu estrago meu corpo durante 45 anos, eu vou mudar meu corpo em 30 dias, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, só o cara que quer me vender que vai falar um negócio desse. Aí tu vê aquelas fotos, né, aquele músculo cortado que assim, aquilo não parece natural, porque que carne que você come que não tem gordura nenhuma? Você me fez lembrar minha sobrinha que ela tirou uma foto de uma moça toda e botou o rosto dela assim no espelho. Aí quando a gente chegava assim, Corpo do verão. É o corpo do verão. Ela botou o rosto dela. Mas tu tá entendendo? Então, a gente tem que chegar a esse corpo. não, pelo menos ela foi humilde, eu tenho que chegar. Eu pensei que ela estava dizendo que já. Mas o rosto dela. Botou em que? Grupo de família? Não, no espelho da casa dela. Ah, na casa dela mesmo. Aí, nesse caso, visualização, pô. Aí, em relação a isso, mas eu não sei se dá para perceber, entre você e a sua visão, tem o caminho. E aí, qual é a questão? Até que ponto a igreja que diz que quer? Aí é que está o caso. Lembra do cara que sai da academia? Você realmente quer? Está disposto? Esse é o negócio. Então, o histórico da igreja já te ajuda a quê? Você não vai ficar alimentando expectativa irreal. Pô, a nossa igreja já tem 70 anos. Tá com 20, não, é hipótese. Entendeu? A nossa igreja está com 70 anos. 20 menos, né? Quando vem um visitante, a gente olha para a pessoa com aquela cara meio assim. Você tem que, é um passo de cada vez. Um cara cardíaco não vai correr uma maratona, meu Deus do céu. Tá dando para entender? Vamos na caminhada, bebe bastante água, dá uma segurada, diminui no sal. Vamos, entendeu? Vamos ali. E vai melhorando. Você não constrói uma casa no pirlim-pim-pim, no abracadabra. Você constrói uma casa, um tijolo de cada vez. É assim que a gente faz. Então, o histórico da igreja te ajuda. Ah, mas a igreja pode mudar. Pode mudar. Mas assim, ela não vai mudar num passe de mágica. Tem uma caminhada. E a pergunta é se você tem mais 50 anos de vida pela frente para fazer esse plano audacioso. Tem tudo disso daí também. É como aquele caso. Ah, eu quero ficar com o corpo da Gisele Bündchen. Tem que saber, você tem a mesma estrutura óssea? Se você não tem a mesma estrutura óssea, você vai até emagrecer, mas
Com os ossos largos, você não tem como ficar com a estrutura dela. Você vai cirurgia no osso também para ficar com o osso fino? Você não tem como fazer isso, entendeu? Então é um tipo de situação em que você olha, por exemplo, né, para aquele camarada de 2 metros, né, e você, por exemplo, tem 1,5 metro. Você quer ficar forte igual aquele cara, vai ficar igual a tartaruga ninja. Você tem que ter um negócio proporcional, meu Deus do céu. Deu para entender? Por quê? Porque você vai ficar fortão, pequenininho, como é que vai ser? Então, assim, o breve histórico da igreja ajuda o seguinte: o sapato é para que pé? Senão não dá. Captou? Então, deve constar da data de fundação, história de como foi formada. É uma igreja que começou com um trabalho missionário? Ou é uma igreja que começou com gente que estava chateado com o pastor e quis plantar uma igreja segundo a sua imagem e semelhança? Porque às vezes é uma igreja nova com DNA de igreja antiga. Deu para entender? A igreja tem 5 anos, mas já está no 5º pastor. Ela tem DNA de igreja antiga. Deu para entender? Então a gente precisa ter tudo isso em mente. Para quê? Para não viver no maravilhoso mundo de Bob. Aí alguém vai dizer assim: que isso, cara? Como pastor você está sendo muito seco. Não, não é seco. Você trabalha com a realidade. É claro, você faz um trabalho de fé na realidade. Natan largou o aço em cima de Davi. Tu tá pegando a mulher do outro. Mas primeiro ele fez o quê? Era uma vez. Deu? Era uma vez, né? No mundo distante havia um homem, e depois que ele vai. Então vamos e venhamos. Jesus fala assim: hoje se cumpriu a profecia. Quando o pessoal vai matar Jesus, ele passa por um, passa por outro, tal. Por quê? Porque ele sabia que se ficasse ia morrer, meu Deus do céu. Então você percebe, Paulo, e vão pegar Paulo, desce no cesto. Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: não é burrice você ser estratégico e respeitar a realidade. Não é burrice. Ah, mas e o milagre? O milagre é vontade de Deus. Se Deus falar, faz. Deus abriu o mar e Moisés passou. Paulo teve que navegar. Pedro teve que andar por cima da água. E naufragou. Então, ainda naufragou, mas não morreu. Deu para entender? Então, não sei se dá para perceber que assim, Deus tem o jeito dele de trabalhar. Agora, nós, lembra, os céus são do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Porque se for assim, Deus vai trabalhar por mim, vai estudar por mim, né? Deus, por exemplo, vai dar doce para minha esposa por mim, pelo amor de Deus. Tem coisa que o Senhor tem que fazer. Senhor, abençoa meu casamento. Ô Roberlão, eu botei você lá para quê? Para você abençoar o seu casamento. Ué? Ou eu não. Que fofo, né? Fofo hétero. Então nesse caso, né, é bom lembrar. Abraço hétero, tá ok? Né? Então, diante dessa situação, a gente, por exemplo, vai reparar, né? Eu fico brincando com esse negócio que eu falo assim, gente, eu acho que quem é muito preocupado com masculinidade, mas deixa pra lá. E aí, em relação a isso, vai que de repente o macho alfa desse aí me xinga. Então, em relação a isso, tá dizendo o quê? Eu não me incomodo com nada não. Então por que tá reagindo, velho? Por quê? Mas vamos lá. E aí nisso, data da construção do templo, história da construção. Como é que foi o povo para fazer a campanha? O pessoal doou carro, doou casa, fez, aconteceu, e em 50 dias o templo foi construído. Ou um deu R$1, outro deu R$2, outro não deu nada, outro tudo entregarei. Aí ele vai caçando assim, meu Deus, não, essa aqui é a de 50, não, peraí. Pela textura, essa é a de 2. Tudo entregarei. Entendeu? Então, é importante observar isso. Pode parecer bobeira, mas o tempo da obra, né, diz alguma coisa. O tempo da igreja, a membresia que está hoje é a mesma de quando começou, ou, por exemplo, mudou, aumentou, diminuiu, o pessoal antigo é mais da metade, é menos da metade, é a metade, ou só tem antigo, entendeu? Tudo isso tem que ser levado em conta, né, para você preparar o planejamento. A gente falou da introdução, breve histórico, a identidade, o que diferencia das demais instituições, qual a característica da formação de sua membresia.
É mais jovem, é mais adulto, é mais gente que tem filho, é mais idoso, tá dando para entender? Ou tem mais criança? Porque tem igreja que tem muita criança, né? E as crianças que vão levando os pais a cada apresentação, né? Porque criança faz tudo errado, os pais batem palma, chora, é um negócio de louco. Eu tô lembrando do meu filho com 1 ano, aí minha esposa para minha cunhada, minha sogra e tal. O Roberlão vai participar do especial de Natal. Veio gente de Campo Grande, cara. Pra quê? Ver ele parado lá, olhando assim. Tiraram foto, filmaram. Olha assim, falei, o moleque não fez nada, velho. Vieram de longe pra ver ele parado lá, de short vermelho e camisa branca. Vai entender um troço desse. Então, criança atrás dos pais, né? Então, tem que se pensar nisso tudo. A missão, que é o eixo norteador, a visão, o alcance, onde queremos chegar, as justificativas, o que nos levou a fazer esse projeto, os princípios, qual é o marco doutrinário, o posicionamento, a teologia educacional, em que nós acreditamos, quais são as bases da nossa fé. No caso da gente, que é a Igreja Batista, é mais fácil que ter a declaração doutrinária. No caso do André, já tem que perguntar para a sua liderança. O social, né? Como nos relacionamos com a comunidade, porque às vezes a igreja, ela é uma igreja que caiu na graça do bairro, às vezes não. Às vezes é o seguinte, pastor, a gente gosta muito de você, mas naquela igreja a gente não bota o pé não. Pastor, olha, falando sério, se não fosse fulano, beltrano e cicrano, eu iria para a sua igreja. Entende? Então, você tem que pensar qual é o tipo de gente que a sua igreja atrai, né? Tem que ter isso em mente também. As ações no meio social onde a igreja está inserida, a metodologia, quais as estratégias educativas fundamentam nossas praxes pedagógicas, que metodologia iremos adotar, né? Então, aí em relação à questão dos princípios teológicos, tem a ver com a matriz curricular. Eu falei sobre, por exemplo, o caso da Convenção Batista Brasileira, tem a JUERP, eu que sou da Convenção Fluminense, tenho a revista Palavra e Vida. No caso do André, ele falou que a liderança da igreja prepara a literatura, não é isso? Então, vamos lá, as escrituras é a nossa fonte. Qual é a nossa compreensão de Deus, ser humano, da queda, restauração do ser humano? A questão, o que a gente entende como vida restaurada, o que a gente entende como igreja, como comunidade, o que a gente entende como deve ser o relacionamento do membro com a igreja, o papel do cristão e da igreja no mundo, o papel do cristão na sociedade, o papel da igreja naquele lugar onde ela está inserido, qual é a compreensão que a gente tem sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus e assim por diante.